paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinhas com Jesus. Estamos aqui no Leitura Diária Oficial para trazer uma palavra de Deus para mim e para o seu coração. Amém? Que está lá em Mateus, vamos dar continuidade, Mateus 16, no seu versículo 13, que vai dizer: E chegando Jesus à porta de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a Jerusalém padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitará ao terceiro dia. E Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A gente vai ler o 24 também. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns de vós, que alguns dos que estão que provarão a morte até que venha o Filho do Homem no seu reino. Queridos, aqui vai dizer, né, que Jesus ele pergunta aos seus discípulos: vem cá, quem é que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem que é profeta, diz que é João Batista e tal. E Jesus diz: e vocês? Né? Jesus, em todos os momentos da sua vida, né, ele sempre tratou com as pessoas de uma forma que trouxesse esclarecimento, né, e uma visão, né, do que estava nos seus corações. E aí Jesus pergunta para Pedro. Jesus pergunta para seus discípulos e Pedro prontamente diz: não, o Senhor é o Filho de Deus. E o Senhor disse para Pedro: muito bem, você não revelaste nem carne nem sangue, mas você revelaste algo vindo de Deus, instruído de Deus para você. Só que no decorrer, né, das instruções de Jesus, aí Jesus começa a dizer: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a partir do momento que Jesus morresse, né, ressuscitasse, né, já estava delegado, já estava ortogado que Pedro seria o fundador da igreja, né? E sobre ti edificarás a minha igreja. E sobre você, as portas sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então já tinha algo determinado nos céus e na terra para a vida de Pedro, diante daquele cenário do qual o Senhor já estava preparando os seus discípulos. E às vezes o Senhor nos dá algo, né? Coloca algo nas nossas mãos ou nos promete algo e a gente diz: não, Senhor, é muito grande para mim. De fato, queridos, a gente às vezes se sente pequeno diante daquele poder, mas se ele disse que seria, vai ter que ser. Vai ter que ser. Então a Bíblia vai dizer que aí Pedro, ele recebe essa promessa e aí o Senhor começa mais uma vez a instruir: eu vou ter que voltar para Jerusalém, eu vou ter que ser morto, eu vou ressuscitar. E Pedro prontamente fala assim, chama o Senhor à parte e diz assim: não, Senhor, como é que pode? Não fala isso de ti. E aí Jesus identifica, né, ali naquele momento que Satanás está tentando persuadir ou tentar confundir, né, de alguma maneira através da vida de Pedro. Queridos, o que a gente pode trazer de lição para as nossas vidas, né? Da mesma maneira que a gente se deixa ser usado por Deus, aí se a gente não tomar conta, no cuidado, a gente pode ser também se deixar ser usado por Satanás, pelas suas mentiras, pelas suas palavras. Ali naquele momento, Pedro, ele poderia ser envolvido por um sentimento, né, de um sentimento
para com Jesus, mas esquecendo que as escrituras tinham que se cumprir, as escrituras tinham que acontecer, né? Então, Jesus trata logo de repreender, né? Satanás através daquelas palavras que foram ditas por Pedro, né? E o engraçado aqui a gente vai observar na leitura. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Queridos, Jesus, ele tem algo assim, eu falo de sensibilidade, né? De ele não deixar um homem enganado, ele não deixa um homem perturbado, ele não deixa um homem perdido. Não, Jesus, ele sempre nos dá a direção de como agir, de forma a agir. Ele nos ensina todas as coisas de forma, sabe, simples e objetiva. E aqui ele vai dizer, se vocês, diante viria aí o marco, né, da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos iam se dispersar e Jesus já estava preparando os discípulos para o que iria vir. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olhe, se você desejar a sua vida, se você amar a sua vida, você vai perder, mas se você não se importar com ela, mas me servir, me buscar, me adorar, fazer minha vontade, levar a minha palavra, você vai ganhar sim a vida eterna. E às vezes a gente vai pro evangelho achando que a gente vai ganhar riqueza, que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente vai ganhar fama, que a gente vai ganhar muitas coisas. Não, Jesus diz, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O evangelho é isso, queridos, é a renúncia, é arrependimento, e pessoas às vezes não entendem isso. E Jesus deixou isso bem claro e explicado. Ele disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você se doar para tudo, fazer tudo e perder a sua alma? Aí o Senhor vai dizer que no versículo 24, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venha o Filho do Homem no seu reino. Então, há recompensa para tudo aquilo que a gente faz para o Senhor. Aqui vai dizer que alguns não veriam a morte, mas infelizmente outros viriam. Mas o evangelho, a gente crê, ter certeza que naquele grande dia vamos morar no céu, vamos ter a vida eterna, vamos receber a nossa coroa, né? Aquele que se for firme, que for fiel ao Senhor, receberá a sua coroa da vida. Então, todos os momentos que a gente se depara com a palavra do Senhor, que a gente recebe a promessa, que a gente se coloca em posição de obediência, posição de entender qual é o propósito, de posição de renunciar ao nosso eu, abrir mão da nossa vontade, por amor do Senhor, para o reino do Senhor, pelas coisas do Senhor, a gente vai adquirir a salvação e a vida eterna. Então hoje é tarde a gente entender isso, que diante daquilo que foi dito sobre a vida de Pedro, sobre a promessa da igreja, sobre aquilo que Jesus já estava ensinando, a orientação que Jesus já estava dando para eles, das quais viriam dificuldades, mas não negue a sua fé, não negue ao Senhor, sabe? Ame, obedeça, faça, não ame a sua própria vida, porque há recompensa para tudo que a gente faz nessa terra. Então foi que Jesus ali estava, né, trazendo para os discípulos. Como ele começou, ele sabia que viria a sua morte, então ele deixou todos os discípulos já preparados, né, instruídos, né? E o engraçado dessa passagem é que o Senhor ministrou algo no meu coração, que Pedro era uma pessoa muito difícil, Pedro era uma pessoa muito emotiva, né? Uma pessoa que era muito agressiva, que era pelas emoções, né? Não tinha domínio próprio em alguns momentos, tanto falava às vezes sem pensar, mas Jesus tinha um propósito, Jesus conhecia quem era Pedro, e sobre Pedro o Senhor edificou a sua igreja, e hoje nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada por Senhor nos ensinar, Senhor, nesta tarde, que de fato, Senhor, independente de quem somos, meu Pai, independente, Deus, das nossas fraquezas, o Senhor vê em nós aquilo que o homem não vê, Senhor. E o Senhor nos usa, Pai, de forma poderosa. Então, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra, para o Senhor anunciar a tua morte, para o Senhor anunciar a igreja, a fundação da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E hoje nós glorificamos o teu nome, porque nós estamos aqui e precisamos dar continuidade, Senhor, a Senhor, esse evangelho, a essa mensagem da cruz, da ressurreição, do arrependimento, da vida
vida eterna. Pai, muito obrigada. Abençoa as nossas vidas, nos conduz, meu Pai, ao caminho, Deus, da renúncia, da obediência, Pai, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fiquem com Deus.